Aleluia! Ô, meu povo, tem um monte de amiga minha aqui que eu não abracei ainda. Não tem ou não tem? É a Biba? Não. Tá aí, chegou a Biba aí? Só uma pergunta, já chego agitando. Tá aí? Chegou? Não, não chegou ainda. Tem uma amiga, na hora que ela chegar, em nome de Jesus, eu quero dar um abraço. Você acredita que Deus está alinhando mulheres que nunca se viram, que nunca se abraçaram, nunca se conheceram, mas Deus está alinhando elas a nível de espírito, de uma maneira tão forte, que elas vão se tornar como Isabel e Maria. Sabe aquela pessoa, quando você encontra, mexe no seu ventre, parece que vocês já são amigas de infância, parece que Deus faz uma conexão que só Ele pode fazer. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu creio que o Senhor vai fazer nessa noite milagres nesse tempo. Essa é uma das minhas primeiras viagens do ano de 2021. Eu relutei muito para viajar, mas o Senhor me enviou mais uma vez. E eu quero crer que Deus tem um propósito para esse tempo, um propósito para a sua vida. Queria que você levantasse as mãos no lugar mais alto que você puder hoje aqui. Isso. Nós vamos dar uma ordem. Nós vamos selar esse ambiente espiritual. Esse ambiente espiritual aqui é do Senhor, é do Espírito Santo. Nessa reunião não é o homem, não é a mulher que está no comando, mas é o próprio Espírito. Senhor, ao redor desse prédio aqui agora, dessa linda igreja, nós pedimos que os teus anjos, Deus, com espadas de fogo ao redor desse lugar, comece, Senhor, a proteger esse ambiente espiritual. Em nome de Jesus, eu quero declarar que aqui só o teu Espírito fala. Eu quero calar a voz do medo, da insegurança, da incredulidade. Em nome de Jesus, da rejeição. São caladas agora a voz da culpa. Em nome de Jesus, aqui só o teu Espírito tem liberdade para falar e para ministrar aos corações. Pai, nós somos tuas filhas. E o nosso coração agora é uma terra pronta para ser arada e receber sementes. Nós queremos receber as sementes da tua palavra santa, dos teus sonhos, dos teus propósitos para a nossa vida. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Ele, porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Aleluia. Você pode se assentar. Aconteceu uma coisa diferente hoje aqui. Mas eu quero crer que Deus está no comando e vocês vão me ajudar. Antes de falar sobre isso, eu moro em Criciúma, Santa Catarina, para quem não me conhece. Sou esposa do Telmo Martinello. Sou mãe da Vitória, de 17 anos, e da Isabela, de 6. Nós pastoreamos a Abba Pai Church lá no sul do país. Um desafio muito grande, mas estamos sendo surpreendidos pela mão de Deus. Como é lindo quando você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Como é bom quando essa junção do Espírito vem sobre a nossa vida e você consegue fluir no rio. Você já viu que o rio tem uma correnteza, você não precisa fazer nada, é o rio que conduz tudo. Então, tem sido um tempo muito bom, muito maravilhoso. E eu estou muito feliz de estar aqui com as mulheres paulistas, porque eu sei da garra desse povo, da graça, da unção que esse povo carrega, da perseverança, um povo persistente, trabalhador, cheio de Deus. Não tem nenhuma distância tão grande quando a gente quer buscar o Senhor. Eu sei que tem mulheres aqui que vieram de longe, que deram jeito. E eu sempre trago uma palavra mais ou menos pronta, mas vocês me conhecem, quem me conhece sabe como eu sou dependente do Espírito Santo. E hoje a minha maior guerra não é ser dependente do Espírito Santo, é não perder a dependência. Porque você vai perceber que à medida que você caminha com Deus, e Deus vai te entregando coisas preciosas e valiosas, daqui a pouco você está olhando mais para as coisas que Ele te deu do que para Ele. Eu vi um testemunho de um pai que falou que o sonho do filho dele era ganhar um videogame. E ele disse assim, poxa, eu estou trabalhando, eu posso proporcionar isso para o meu filho. E ele disse que com todo o amor e carinho, ele foi lá, parcelou em trocentas vezes e comprou o tal do videogame para o filho. E ele disse que os dias foram passando e aquele filho que ia na porta receber ele para abraçar já não ia mais. E aquele filho que sentava para tomar café com o pai já não ia mais. Diz o pai que ele estava lá assim, vidrado. Pai, ele não falava nada. Filho, sabe quando você vai falar com alguém? E aí o pai
Só esperou o grito do filho, o pai foi lá, tirou o videogame, o menino, pai, o que você fez? Eu quero você de volta. Às vezes, Deus nos dá algumas coisas, se nós não sabemos lidar com elas, Ele precisa tirar elas para nos reposicionar outra vez. Às vezes Deus está tirando coisas de você, dizendo assim para você, eu quero você de volta. Você esqueceu de mim. Quantas coisas. Então, esse ano, no início do ano, vou contar coisas para vocês aqui que eu ainda não falei. Deus liberou para essa noite. Esse ano Deus disse assim para mim, filha, eu quero que você fique nos 3 primeiros dias do ano sozinho comigo. Vai ficar com a sua família, né? O primeiro do ano, é sempre aqueles 3 primeiros dias não são muito agitados. Tem gente que recebe familiar, tem gente que está no litoral. E eu estava assim, também num agito. Só que eu priorizei. A verdade é que aquilo que você realmente quer, você prioriza. E aquilo que você não quer, você diz que não tem tempo. Mas a verdade é que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente arruma um tempo. Quando você quer alisar o seu cabelo, você arruma um tempo. Você vai ficar lá 5 horas no salão de beleza e dá um jeito. Quando você quer clarear o cabelo, mesma coisa. A gente dá um jeito para aquilo que a gente quer, a verdade é essa. E eu dei um jeito, porque eu comecei a querer ouvir Deus mais de perto. Falei, Deus, eu preciso de Ti. Aquele final de ano foi muito conturbado. Eu não sei se você também se sente assim nos finais de ano. Parece que você se sente afogado, com tantas coisas para resolver, com tantas coisas, tantas situações. E eu fui nos 3 dias, levei um caderninho pequeno. E Deus falou assim comigo, na primeira noite, escreve tudo. Começa a escrever tudo. E desde então, eu tenho um bloquinho pequeno do lado da minha cama, no meu criado mudo, tenho um bloquinho pequeno dentro da minha bolsa. E estou com o bloco de notas do celular o tempo todo escrevendo. Ontem eu estava dormindo, 1h da manhã, indo dormir. Deus falou algo, eu fui lá e escrevi. Pega isso para você, escreva tudo. Escreva tudo que os céus está derramando sobre você. Eu sei que talvez aqui tem mulheres que ainda estão desconectadas, ainda, mas Deus vai te conectar hoje. Mas tem mulheres aqui que estão pegando fogo, tem algo dentro de você que você diz, eu não quero mais viver no raso. Eu preciso de um lugar mais profundo com Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso desse lugar. E foi num clamor como esse que Deus começou a depositar muitas coisas no meu coração. E depois desses 3 dias, eu escrevi muita coisa, muitas direções para o ano. Deus me deu uma palavra para esse ano. E na primeira reunião de mulheres desse ano lá em Criciúma, gente, foi tão forte, a unção de Deus naquele lugar era palpável, parece que dava para pegar. Sabe quando Deus vem de uma forma que você não precisa fazer nada, Ele veio, Ele está ali. É como hoje, tem uma unção nesse lugar. Parece que o pai chamou as filhas dele para perto dele, eu sinto isso hoje. Talvez você sempre se relacionou com um Deus distante, um Deus que você sempre achou que estava te rejeitando, e Deus falou, nunca te rejeitei, sempre te puxei para perto de mim. A verdade é que na varanda do pai, do filho pródigo, a luz nunca se apagou, porque ele sempre esperou o filho voltar. O pai é aquele pai que sempre vai esperar você voltar, e ainda na sua volta ele tem coisas para te dar. Coisas que você deixou. E enquanto estava uma glória naquele lugar, e eu queria ser uma daquelas mulheres que estavam jogadas no chão, porque quando você ministra, você precisa ter um controle do que Deus está fazendo, e ser canal, você recebe, mas você é mais canal do que recebe. E teve uma hora que eu abri os meus braços e falei, Deus, acho que eu vou largar o microfone e vou para o chão, e vou deixar o Espírito Santo conduzir isso aqui do jeito que Ele quiser. E nessa hora, eu fechei os meus olhos e a voz de Deus veio sobre mim. Eu não escutei mais a música, eu não escutei mais nada. E Deus falou assim comigo, filha. E eu lembro que naquele momento eu estava assim, dizendo, Deus, a tua glória é maravilhosa, a tua presença é tudo que eu preciso. Se a igreja descobrisse como a tua presença é tudo que nós precisamos. Às vezes nós investimos como igreja em coisas, como pessoas em coisas que na verdade elas não podem trazer nada para nós. A presença de Deus é tudo. É ela que conduz, é ela. E Deus falou assim comigo, para de pedir mais unção, daqui a pouco tu vai morrer. Para de pedir mais glória, tu já está arreando os pneus, tu já está querendo ir para o chão. Eu te dou na medida. Quando Deus passou toda a glória dele sobre Moisés, ele pediu, Moisés, fica de costa, que eu vai passar, eu vou te esconder na fenda de uma rocha, e toda a minha bondade vai passar sobre ti, Moisés.
Deus se preocupou porque sabia que Moisés não tinha estrutura. E às vezes a gente pede coisas para Deus falando, ei, tu não tem estrutura. Não tem aquela música? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. E mandou a ti. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Eu vou te honrar. Deus ama isso. Deus conhece a nossa estrutura. Ele vai derramar sobre você na medida. Ele vai te esconder na fenda de uma rocha e aquilo que você precisa vai passar. A Bíblia diz que não teve... Moisés era um cara totalmente furioso. Olha isso. Ele era totalmente furioso. Ele era tão furioso que quando Deus mandou os 10 mandamentos para ele, ele escreveu. Ele ficou lá no monte. Quando ele desce, ele vê o que? Um bezerro de ouro, o povo desviado. Ele quebra as tábuas. Que Deus escreveu com o dedo dele. Quem quebraria? Ele se irou. Ele quebrou, tanto que ele teve que subir de novo, e Deus deu novamente as tábuas. Deixa eu falar uma coisa para você, a Bíblia diz, depois desse encontro que Moisés teve na fenda da rocha, que não existe homem mais manso do que Moisés em toda a Bíblia, porque toda a bondade de Deus passou por ele. Quando você tem um encontro com Deus, você é transformado. Você pode estar de costa, você pode não estar entendendo tudo, você pode não ter estrutura para entender o que Deus está fazendo com você. Quando Ele passa por você, Ele vai transformando, Ele vai mudando tudo. Aquela mulher que era irada, de repente ela fica mansa. Aquela mulher que falava demais, de repente ela se cala, aprende o segredo do silêncio. Ela começa a ver os milagres acontecendo na vida dela, porque ela começou a se entregar a um Deus que conhece a sua estrutura, que sabe quem você é. Você não precisa chegar para Deus se desculpando. Oh, Deus sabe, né? Sabe, Ele sabe. Às vezes a gente chega para Deus, você sabe que eu não sou nada, sei. Mas é esse nada que eu escolhi para derramar o meu tudo. E quando eu estava lá voltando, eu falei, Deus assim, filha, para, vou te esconder na fenda da rocha, toda a minha bondade vai passar sobre a sua vida. Ele falou, agora para de orar para pedir mais, e agora começa a orar para proteger o que eu já te dei. Não é tempo de pedir, porque, filha, quem é filho sabe que não precisa pedir. O seu filho não precisa pedir para você pagar a conta de luz, de energia, ele não precisa. Ele não chega para você lá no sul, é Celeste, que eu não sei qual é que é o nome. Edel? Enel. Chega lá, a Enel, né? O seu filho, mãe, você já pagou? Seu filho acorda você de madrugada, 2 da manhã, mãe, a conta de luz está paga. Você manda ele sair correndo. Ô mãe, a fatura do meu colégio. Ô mãe, não, porque tem coisa que ele não precisa pedir. Ô mãe, tu paga a luz. Ô mãe, tu paga a conta da água. Mãe, condomínio. Mãe, paga... Não, por quê? Porque é provisão de Deus, é lugar de filho, está sobre ele, é direito. Tem coisa que você não precisa ficar lembrando Deus, porque é seu, é direito. Ele está falando, mas você precisa proteger o seu lugar de filho, proteger o lugar que eu te dei, o lugar que eu coloquei em você, o que eu derramei sobre a sua vida. E naquela noite, Deus falou ainda comigo, naqueles 3 dias em casa, Deus falou, filha, muitas propostas aparecerão, vão querer colocar você num lugar que não é seu. E Ele falou, filha, você vai dizer não. Porque o que são milhares de dinheiro, do que a minha presença, o que é mais valioso. Quando você encontra a presença de Deus, parece que nada faz sentido, você só quer Ele, você dá tudo. Eu entendo porque que aquele homem vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno, porque existia um tesouro escondido dentro dele, a Bíblia fala.
E foi aí que eu entendi que Deus está fazendo algo sobre a igreja brasileira e sobre nós. Deus está nos chamando para a essência, para aquilo que é verdadeiro. Deus está nos empurrando para o secreto, nos levando para esse lugar. É como se, às vezes eu vejo muitas pessoas querendo se igualar a certos lugares de sucesso. E Deus fala, filho, não. Eu tenho algo novo para você. Quem está disposto a viver o novo de Deus? A gente canta, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, mas você está disposto a largar o velho? Porque só vive o novo quando você deixa o velho. Às vezes nós estamos agarrados com o velho, não quer ver algo novo. Deus, pois é, mas eu só posso derramar o novo quando o velho for embora. Às vezes você está lá com o guarda-roupa entupido de roupa, até com etiqueta. E ainda tem gente que tem coragem de bater foto e bota para vender por R$10 em site, em coisa. Não venda as suas roupas. Deixa eu dar um segredo para você. A generosidade não tem preço que pague um coração generoso. Não existe riqueza maior do que você pegar aquilo que Deus te deu. E eu quero ir além disso, tá? Não é só doar o que a gente não quer. Às vezes Deus te chama e te convida a doar até aquilo que você ama e gosta, mas Ele está falando de se desprenda. Eu já vou ler a Bíblia, tá, gente? Eu lembro de um dia, eu estava na sala, em 2009. Eu estava na sala da minha casa, passando por um processo de desconstrução daquele doloroso. Que Deus te pega e você diz assim, Deus, eu te quero, pois é, vem. E tudo parece que vai caindo. Nada dava certo, mas eu tinha uma paz dentro de mim que aquele nada dava certo era de Deus. Você consegue me entender? Nada estava dando certo, mas aquilo era de Deus. E eu tinha uma paz no meu coração. E aí cuidado com as suas orações. Eu lá na sala, Deus, eu quero ir num lugar mais profundo, onde muitos ainda não pisaram. A mulher é ousada. Eu quero ir, eu quero ver a tua face. Deus, vai e dá todo o teu guarda-roupa. Eu disse, o diabo entrou aqui. Satanás entrou aqui, veio na minha mente soprar isso. E eu lembro que naquela época nós estávamos passando uma situação financeira muito difícil. E eu tive um evento antes e eu nunca tinha comprado um vestido caro. Até então, tudo era ou doado, ou emprestado, ou comprava na promoção. Mas o meu marido, eu vi um vestido muito lindo numa loja, o vestido era caro. Ele falou, não, eu vou te dar esse vestido. E ele me deu o vestido. Eu usei o vestido no evento. E deu. Eu pensei, nossa, esse vestido aqui é aquele para a vida. Coitado. Aí, meu Deus. E Deus falou, não, filha, sou eu que estou falando contigo. Eu quero que você dê todo o seu guarda-roupa. Fica com 2 peças, escolhe 2 e dá todo o guarda-roupa. Eu falei, Deus. E aí, entrei em crise. Chamei meu marido, Telmo. Olha só, acho que é coisa da minha cabeça, né? Você já pensou isso também? Que é coisa da sua cabeça? Aí eu falei, Telmo, eu estava orando, pedindo a glória de Deus, agora estou até um pouco arrependida. Mas eu estava orando e Deus falou comigo para doar todo o meu guarda-roupa. E o Telmo disse assim, e eu falei, mas aquele vestido que tu me deu tão caro, está lá no meio e eu sei que eu não vou poder ficar com ele. E o Telmo falou assim para mim, amor, primeiro, não é coisa da tua cabeça, porque se fosse, a tua cabeça nunca ia falar isso para ti. A tua cabeça ia dizer, vamos para o shopping. Então não é coisa da tua cabeça. E o inimigo também não faria isso para te confundir, porque toda renúncia libera autoridade. Se Deus está te pedindo algo que vai te doer, é porque Deus quer liberar autoridade sobre a sua vida. Obedece. E eu lembro que eu separei as 2 peças e chorando eu doei todas as minhas roupas. Roupas novas. Em 6 meses, eu já tinha ganhado muita roupa, veio muita roupa nova, mas o novo só veio quando eu me desprendi daquilo que eu tinha. E depois de muito tempo eu entendi que Deus estava trocando as minhas vestes. Deus estava falando de lugares que eu ia pisar. José passou por esse processo na vida dele inteiro. Talvez um dia eu tenha a oportunidade de voltar aqui e falar sobre as vestes de José, uma palavra que eu tenho construído. Que quando Deus fala sobre vestes conosco, Ele está dizendo de mudanças de ambiente. José tinha uma capa, foi arrancado, jogado num poço.
tiraram a roupa dele, colocaram uma roupa de escravo, tiraram a roupa de escravo, colocaram a roupa para trabalhar na casa de Potifar, tiraram aquela roupa, aquela mulher arrancou de novo o quê? A capa. José vai para a prisão, coloca a roupa de presidiário, tira a roupa de presidiário, coloca a roupa para ver Faraó, tira a roupa para ver Faraó, para ser a roupa do governador do Egito, que ele nunca imaginou vestir. E Deus vai transformando e mudando nas coisas mais simples da nossa vida e sinalizando que Ele quer transformar. E esse ano Deus falou comigo que são anos de raízes profundas. São anos de Deus aprofundar as nossas raízes, anos de estarmos mais com Ele. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jonas, uma palavra que nasceu aqui nesses dias. Deus falou comigo sobre Jonas. E eu quero falar hoje sobre 2 tipos de pessoas. 2 tipos de pessoas que nós vemos ao nosso redor. Talvez eu seja uma e você seja outra, não sei. Mas hoje é um convite que Deus está fazendo para você. Você está percebendo que existe uma unção nesse lugar. Essa unção facilita a entrada da palavra no seu coração. Tem mulheres aqui que o seu coração está em chamas e parece que o próprio Espírito está falando com você. O Senhor quer aprofundar as nossas raízes. Aqui em Jonas, queria que você abrisse no capítulo 4. O livro de Jonas está lá perto dos profetas menores. Vamos lá, tem gente que não achou ainda, já achou? Jonas 4. Vocês lembram, vou dar um pano de fundo. Jonas foi chamado para Nínive. Isso, quem é crente de carteirinha sabe, né? O profeta da baleia, né? Petisco de baleia. E todo profeta teimoso vai parar onde não deveria, mas Deus dá graça e traz de volta para o propósito. Mas Jonas, ele estava fugindo de Deus, fugindo do propósito do Senhor. Ele já tinha passado um bom processo. E aqui está no final já de Jonas. Esse diálogo que Deus está tendo com Jonas é muito importante você ler em casa. Você vai entender muita coisa aqui. Só que olha que interessante. O que Deus fez para ensinar a Jonas? Olha o que Deus fez. Lá no 4, no 6, diz assim: o Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou as suas folhas, grande sobre a cabeça de Jonas, e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Só que no dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. E ela comeu o talo da planta que secou. Enquanto o calor se intensificou, Deus mandou um vento leste quente para soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça, até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Até aqui. A Bíblia diz que o Senhor mandou uma planta crescer perto de Jonas. E tem um segredo aqui que fala algo interessante, que essa planta estendeu o quê? Folhas. Isso quer dizer que era uma planta sem raiz. Entenderam? Algumas pessoas que Deus tem levantado nos últimos tempos são como a planta de Jonas. Elas muitas vezes nos cobrem por um período, elas nos dão uma lição, mas são pessoas que não têm raízes, elas não têm continuidade, não têm profundidade. São pessoas que, vocês já viram uma construção, com certeza essa igreja passou por isso quando ela foi construída, esse pavilhão. Hoje nós temos 2 colunas aqui, é isso, 2 colunas no meio, que permaneceram desde o início, mas com certeza aqui deveria ter muitas estacas de madeira segurando esse teto. Né, Biba? Tu chegou, né? Preciso te abraçar. Oh, meu Deus. Vem cá, vem cá, vem cá. Te amo. Obrigada, obrigada. Gente, a gente é melhores amigas, mas a gente nunca tinha se abraçado ainda. Essa mulher, quando Deus começou a fazer lá na Abapai o que fez, um dia eu estava passando roupa e questionando a Deus. Falei, Deus, você não tem nada comigo, né? E Deus já tinha colocado no meu coração escrever um livro. E eu estava justamente naquele momento falando com Deus, Deus, não vou escrever, eu não me sinto capaz de escrever um livro. Essa mulher aqui me manda uma mensagem para mim e falou assim, eu vi você escrevendo um livro. E não é para você desistir.
Eu falei, uau. Aí outro dia, numa reunião de mulheres, quando eu era muito pequeno, eu tive uma visão de um anjo tocando uma trombeta lá no portão da igreja. Deus falou assim, te prepara, porque vai vir milhares de mulheres para esse lugar. Na época, nós nos reunimos em 200, que eu já era muito. Hoje, mais de 2.000 mulheres se reúnem lá na quinta-feira. E ela disse assim para mim, mandou uma mensagem, no mesmo dia, eu vi um anjo tocando trombeta nas cozinhas das mulheres, e elas estão largando tudo e estão se jogando na presença de Deus. E a Bíblia tem um testemunho lindo. Ela foi escritora de muitos livros, quando ela ainda era católica. Deus pegou essa mulher de jeito. Essa mulher tem um testemunho lindo e cheia de Deus, uma mulher simples, humilde. É esse tipo de mulher que Deus está levantando nesses dias. Elas não têm cara de quem são, elas não têm aparência, elas têm essência. E de coturno ainda. São mulheres que não têm aparência, têm essência. Gente, precisava parar tudo. Jesus era assim, né? Ele estava indo curar a filha de Jairo, ele já para a mulher do fluxo de sangue. Você vai andando com Jesus, vai ficando parecida com ele, você vai abrindo mão, sabe do quê? Do protocolo. Você vai andando e vai sentindo o fluir do rio do Espírito. Deus está clamando por uma noiva livre. Uma noiva que tem mais relacionamento do que regulamento. E aí, aqui tinha muita estaca. E elas serviram realmente por um tempo. As estacas são importantíssimas. Você vai dizer, mas a estaca... Para que eu vou precisar de uma estaca? A estaca foi muito importante, porque se não houvesse estaca, esse teto vinha a chão. Elas sustentaram até tudo criar forma, tudo ficar sólido, tudo ficar forte. Mas após tudo ficar forte, as estacas são retiradas e ficam as colunas. Tem coisas na sua vida que é estaca e tem coisas que são colunas. Você vai precisar pedir, Deus, o que é estaca e o que é coluna na minha vida? O que foi só temporário? O que é realmente permanente na minha vida? Eu queria que você aplicasse pelo menos em 3 esferas da sua vida hoje. Primeiro, no seu relacionamento com Deus, as suas práticas com Deus. O que era a estaca que Ele te pediu? E você às vezes está... Hoje, se tiver uma estaca aqui, ela vai atrapalhar. Se as estacas que estiveram na construção estivessem aqui hoje, a gente não ia nem conseguir se ver, eram muitas. Precisa de muitas estacas. E você percebe que em estaca é muita quantidade, coluna só 2. Por isso, para de contar a sua vida para todo mundo, para de abrir seu coração para todo mundo. Tem gente que é estaca. Então, primeiro no seu relacionamento com Deus, o que é estaca e o que é coluna? A coluna é aquilo que Deus te chamou, os teus dons, os teus talentos, o teu ministério. Para que Deus te chamou? Você sabe? Isso é coluna. Mas muitas vezes você vai precisar de estacas no processo até ali. Eu estava falando hoje que, foi ontem eu acho, eu falei que Deus falou comigo em 2007. Eu tive uma experiência com Deus muito grande. Deus falou assim, eu te chamei para restaurar mulheres. Só que na época eu cuidava de prostituta e de presidiária. Eu tinha uma igreja dentro do prostíbulo e eu tinha um grupo de convívio dentro do presídio Santa Augusta de Criciúma, na ala feminina. Toda sexta-feira eu estava lá e todo sábado eu estava na zona de prostituição. Outro dia o meu pai me perguntou, filha, onde é que vocês estão? A gente veio da zona, passou do presídio. Aí meu pai ficou desesperado. Meu pai chamou a minha mãe e falou assim, eu não sei, ela está perdida. Eles estão perdidos. O meu pai falou, eles estão loucos. Fizeram alguma lavagem na cabeça deles. Aí eu tive que sentar com meu pai, explicar tudo para ele que estava acontecendo. Mas esse era o povo que a gente andava. E deixa eu abrir aqui um parênteses para vocês. Às vezes eu estou no supermercado, passando as compras, é tão distraído às vezes a gente, né? E alguém vem e segura a minha mão, a caixa. Eu olho para ela e diz assim, você lembra de mim? Nunca mais voltei para aquele lugar. É para esse nível que Deus quer te levar. Para Ele. Eu lembro que outro dia eu estava no McDonald's e a menina do Mac veio e limpou a mesa para mim, e veio limpar a mesa segunda vez, limpou a mesa terceira vez. Falei, vou olhar para ela. Era a fulana do presídio. Ela falou, é que eu não posso falar e chegar perto, mas eu estou louca para te abraçar, se vamos lá fora. E ela disse para mim, eu vou fiz o Enem,
vou fazer faculdade, a minha vida está sendo transformada. E eu lembro que naquela época eu pensei, Deus falou restauração de mulheres, uau, eu já sei o que é. É um sítio de casa de recuperação. E eu vou levar elas tudo lá para esse sítio. Vai ser tudo lindo, maravilhoso. Gente, na outra semana eu estava olhando o sítio. Compramos um sítio, um negócio louco. Botei elas tudo lá dentro. De repente elas estavam se brigando de faca lá dentro. Falei, Deus, está acontecendo. O Senhor não disse, Senhor, para mim que era restauração de mulheres. Eu entendi a palavra de Deus na forma que eu estava. Eu não entendia que Deus tinha processo para mim chegar até lá. Que a verdade é que hoje a restauração de mulheres que Ele tem feito é muito maior do que eu posso imaginar. Muito maior do que um sítio pode suportar. Muito maior. Mas naquela época eu não entendia. Então eu tive que passar dentro do meu processo de ministério, de chamado, por várias estacas. E eu vi Deus tirando cada uma delas. E ficando as colunas. Noé passou por essa crise. Olha o que aconteceu com Noé. Noé, boa parte da vida dele foi construindo uma arca para um propósito de Deus. E olha que lindo, ele no meio daquela loucura, numa improbabilidade terrível, nunca ia chover lá, chove, Deus, só que Deus fala para ele, cara, sai da arca. E olha que interessante, Noé se preparou para construir a arca, para salvar a sua família, salvar os animais, obedecer a Deus, mas ele não se preparou para sair da arca, porque a Bíblia diz que ele sai da arca, planta uma vinha e toma um porre. Fica nu e amaldiçoa o filho. Aquela pessoa que foi usada para salvação foi uma pessoa que foi usada para amaldiçoar o próprio filho. Então, escuta isso na sua vida ministerial, na sua vida, no seu chamado, no seu propósito. Pare para pensar. Agora eu queria que você parasse para pensar nos seus relacionamentos. E aí tem muitas pessoas feridas e machucadas porque estão chorando por estacas que você insiste em deixar na sua vida e elas só estão te atrapalhando. E Deus está falando, filha, eu preciso tirar, mas Deus está hoje quebrando aqui um espírito de dependência emocional nesse lugar. Deus está cortando laços aqui nesse lugar de dependências emocionais aqui. Está lançando você para Deus. Você não consegue fazer nada porque aquela pessoa não está junto. É estaca. Aí você, mas ela me ajudou tanto. Isso, a estaca ajudou muito. Mas agora, se ela ficar, ela vai atrapalhar. Você entende isso? Eu também queria que você pensasse sobre isso. Naqueles projetos da sua vida. O que você precisa se envolver e o que você precisa não se envolver. Às vezes você também pode ser estaca na vida de alguém e é hora de você sair fora. Você também vai ter que pensar em que lugar você é coluna, em que lugar você é uma estaca. Porque a gente gosta muito de olhar para o outro, mas nós também precisamos olhar para nós. Então, a gente começa a perceber que é muito mais profundo do que a gente imagina, e Deus, Ele é um Deus que Ele não vem no raso, Ele vem no profundo, Ele vem pegando a gente de jeito. Então essa árvore é aquele tipo de árvore, essa de Jonas, que ensina por um tempo. É aquele tipo de ministério que é levantado por um tempo. Rapidamente cai. Não tem o quê? Sustentação. Olha que interessante que eu vou falar para vocês, já ministrei isso aqui há anos atrás, mas essa palavra se encaixa muito. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que na árvore da vida, as folhas daquela árvore são para remédio e cura das nações. Olha que lindo isso. E a gente vai perceber que os maiores chás que nós tomamos, a maioria de chás medicinais, são de folha. Porque Deus escolheu depositar na folha propriedades medicinais. Né? O chá de boldo. A gente vai ver tantas folhas que são muito ricas em nutrientes, que são realmente para cura. Então, realmente, é algo que Deus criou. Pode ter em flores, pode, mas é raro. Medicinal é nas folhas. Algo que Deus deu. Ok. Quando Adão e Eva pecam no paraíso em Gênesis, a Bíblia diz que eles descobrem que eles estão nus. O que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem, antes de falar com Deus, o que é? Eles usam folhas de figueiras para se esconder. Se a Bíblia diz, então, que as folhas são para remédio, e eles usam as folhas para se esconder, logo a gente conclui que folhas são dons e talentos.
Porque eu hoje estou aqui como um grande remédio para vocês. Isso aqui não é fruto. Às vezes a pessoa diz assim, ai, que pastora abençoada, né? É muito abençoada, olha, mas a verdade é que aqui eu posso até montar um personagem. E lá na minha casa eu sou uma pessoa totalmente rude. Porque o fruto do Espírito, não é aqui que eu vou demonstrar. O fruto do Espírito é quem anda perto de mim, é lá na minha casa. É quando risco o meu sofá, quem sou eu? É quando uso o teu shampoo caro lá no teu banheiro. Que tu vê o teu shampoo pela metade e tu diz, meu Deus. Tá rindo de nervosa, eu sei. Porque aqui, assim, olhando, meu Deus, é tudo anjo. Se o anjo que vai tocar a trombeta do arrebatamento ensaiar, sobe 10 aqui, já assim de cara. Só no ensaio, porque a gente consegue disfarçar bem, mas de Deus a gente não consegue se esconder. Então, aquilo que eu faço não é fruto. Porque vocês já ouviram falar, pessoas dizem assim, como aquele ministério é frutífero. Tantas almas. Que alma, gente? Que alma? O negócio é para Deus, vidas para o Senhor. Frutífero é quando nós temos frutos do Espírito, quando você olha para uma pessoa como ela é paciente, como ela é boa, como ela é mansa. E aí, Adão e Eva nos mostram que tem muita gente usando o talento, usando o ministério para esconder as suas vergonhas. E é fácil a gente usar o que a gente faz para esconder quem a gente é. É muito fácil. Porque as pessoas se enganam muito fácil. Deus falou para um profeta extremamente experiente. Samuel, tu está olhando a aparência, meu querido. Eu sou um homem que não vê. Deus falou, eu sou aquele que não vê como o homem vê. Eu vejo o coração, aquilo que ninguém vê. E aí eu descobri que folhas é ministério. E essa árvore de Jonas é uma árvore que estende as suas folhas. Ela estende o seu ministério. O que ela vai fazendo? Ela vai impulsionando a publicação dela. Onde que o meu ministério vai ser mais visível? É lá que eu quero estar, porque eu quero estender as minhas folhas. Vai abençoar alguém? Vai pegar algum profeta teimoso por aí. Vai ser cobertura para ele por um tempo? Vai. Mas qualquer lagarta que chegar perto vai fazer morrer, porque não tem sustentabilidade. Escuta o que eu vou falar para você, é usado para corrigir, mas não para permanecer. Quantos de nós passamos por lideranças? Eu quero ser precisa hoje na sua vida. Passamos por ministérios que são como a árvore de Jonas. Te ensinaram, mas não tiveram sustentação na sua vida. Não foram colunas. Está vendo como o ambiente fica tenso? Porque é uma verdade. Foram como plantas de Jonas, chamados para ensinar, mas não para permanecer. Mas existe uma planta que Deus fala dela lá em Jeremias. Queria que você abrisse. Se eu não me engano é Jeremias 17. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou falar. Pega o que Ele te entregou. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Tem pessoas aqui que Deus está falando para você, ei, no lugar que você foi mais ferida, vai ser o lugar que eu vou mais usar você para curar pessoas. Nos mares que você teve mais frustração, que veio com a rede vazia, eu vou fazer você voltar para lugares que você estava com vergonha. O bairro que você morou, a cidade. Deus vai permitir algumas coisas na sua vida para você ser restituído. Sabe de uma coisa? Já vou voltar aqui. Mas olha o que Jesus fez. O que Jesus fez parece que não combina com o que a casta religiosa diz. Olha o que Jesus faz. Deus pega um Pedro frustrado, não pescou nada. Só que Deus queria Pedro para o ministério. Deus sabia que Pedro não era pescador de homens.
que Deus ia de peixe, que Deus ia fazer ele pescador de homens. Era muito mais profundo. Na verdade, pescar peixe era uma estaca que estava conduzindo ele para um lugar de coluna, de pescar pessoas. Mas aí, olha que doideira. Deus podia aproveitar a frustração de Pedro e dizer: Pedro, vem comigo, está vendo como não dá certo pescar? Vem cá, Pedro. Vem cá. Não, Deus falou: Pedro, volta. Porque eu quero restaurar você antes de te usar. Eu preciso restaurar você, eu preciso restituir coisas na sua vida. Pedro, volta para esse mar, porque do mesmo mar da vergonha você vai sair com a sua rede cheia de peixe. Tem pessoas aqui, Deus está falando para você: eu vou te restituir, para você depois ter que entregar tudo para mim de volta. Porque Pedro podia ficar bem feliz com a rede cheia de peixe. Pedro teve que largar tudo e dizer, e ainda, Pedro tinha algo para largar. Porque tudo que você entrega para Deus, derrama sobre você autoridade. Essa árvore aqui é uma árvore que eu creio que Deus está levantando nesse tempo, nesse ano. O ano 2020 foi um ano de muitos abalos, de muitos ventos. Mas essa árvore aqui é a árvore que Deus quer construir em nós. E ele começa falando assim em Jeremias 17, no versículo 5, diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas. Maldito quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta o seu coração do Senhor. Ele é como um arbusto, como uma árvore solitária num deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Mas olha só a árvore que Deus quer construir. Mas ele diz o seguinte, que feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem, Jesus, até as correntes das águas. Não se incomoda com o calor, não se incomoda com a pandemia, não se incomoda em usar máscara, não se incomoda. As suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. A Bíblia diz de um certo tipo de árvore que não estende folhas, mas estende raízes. E ele diz muito mais ainda, ele diz assim, ainda que venha desertos e tempos difíceis e calor, essa árvore não é prejudicada na estrutura e muito menos nos frutos que ela foi chamada a dar. Não prejudica o propósito, não prejudica o que eu te chamei para fazer. Porque você confia em mim. Você olha para mim aqui, você pensa, uau, que bênção, gente, só Deus sabe o que eu tenho passado. Inclusive, chorei muito para estar aqui, eu queria estar na minha casa com as minhas 2 filhas e com meu marido. Mas eu fiz uma escolha. Um dia eu disse assim, a minha vida é tua. Me leva aonde o Senhor quiser. Eu fiz uma escolha, eu decidi. Toda oração que você faz, Deus vai pegar ela. Ele vai dizer assim, você me deu, vem. Deus me deu um barco cheio de peixe. Falou, agora filha, deixa ele, porque eu quero que você ande comigo mais perto. Quantos de nós estamos feridos, secos e machucados, não damos frutos, porque nós confiamos nas pessoas, fizemos dos homens a força do nosso braço. Olhamos para homens, para ministérios, para ministros, deixa eu falar uma coisa, o que Deus tem de melhor para você não está em cima de uma plataforma, está lá no seu quarto, quando você fecha a porta e a glória de Deus vem sobre a sua vida. Tem uma unção de Deus nesse lugar. E Deus está chamando um tipo de pessoa nessa noite. Quem é as pessoas que querem confiar em mim? Que querem fazer de mim a força? Que querem confiar em mim de todo o coração? Que não se guiam mais por vista, mas andam conforme aquilo que eu falo?
e está hoje num ministério, talvez você é uma ministra, Deus está chamando você, você sabe que é difícil, porque muitas coisas vão querer roubar você desse lugar, vão querer comprar você, vão querer tirar você do propósito. E Deus está falando, fica na simplicidade, fica perto de mim, fica no que é meu, porque é isso que vai sustentar aquilo que eu tenho te dado. Para de confiar no homem, o homem vai dizer, impulsiona a tua publicação. Teve um cara que falou assim para mim, eu vou falar. Às vezes eu cuido para não falar porque é gravado, mas eu vou falar. A verdade tem que ser dita, porque a verdade liberta. Ele assim para mim, tu tem só 200 e poucos mil seguidores, tu podia estar explodida no Brasil. Eu falei, me imaginei explodindo no Brasil. Eu falei, ainda bem que não. Aí, deixa eu ver aqui. Nossa, se tu guria, deixa eu cuidar das tuas redes sociais. Eu falei, como assim? Não, daí eu vou postar, eu sei os horários. Eu comecei a imaginar aqueles textos que eu posto na madrugada, que eu não estou nem aí para quantas pessoas estão vendo, eu posto aquilo que o Espírito Santo traz. E foi tudo isso que foi trazendo as mulheres certas para estar junto. Eu comecei a pensar da forma, e eu olhei como se Jesus estivesse do meu lado. Não, filha, não faz isso, eu não estou lá. Você pode ter 1 milhão, mas eu não estou lá no 1 milhão, eu estou no 200 e poucos mil, porque eu sou um Deus de processo. Eu te dou conforme você aguenta. Quando você chegar num lugar em Deus, vão querer te tirar dele. A sua proteção não é mais você ir para um lugar em Deus. A proteção é você permanecer com Jesus. Você confiar nele. E Deus pergunta, você quer seguidores ou você quer a minha presença? A tua presença. Você quer dinheiro ou a minha presença? A tua presença. Você quer andar? A maior riqueza que uma mulher pode ter nessa terra é caminhar com Jesus. A maior riqueza que uma mulher pode ter, ela abrir a boca, ter Jesus na boca dela, na vida dela. É Jesus em tudo. Eu estou aqui com uma amiga minha, a Cláudia, de Peruíbe. E a Cláudia é um sinal de Deus na minha vida. Porque eu fui morar em Belo Horizonte há uns anos atrás, e foi a terra que Deus me esmagou até sair o último. Você já tomou caldo de cana? Aí você pega o caldo de cana, já viu? Ele bota a cana bem feliz, passa. Aí quando ela pensa, passou. Não, ele dobra, ela bota o limão e passa de novo. BH para mim foi dobrar a cana, botar o limão no meio e vai. Foi horrível. Só que Deus preparou essa família para cuidar da gente lá, nos proteger. Gente, tinha dias, eu falo para ela, para de falar isso, mas é verdade, tinha dias que eu não tinha dinheiro. A gente passava no McDonald's, ela comprava um Mac para ela. Amiga, ela é paulista, morava lá naquela época. Você quer um Mac? Eu falei, não, nem estou com fome, o estômago. Não, nem estou com fome. Ela assim, o número 1, ela sempre, não, amiga, come Mac e tal. Ela sempre me abençoou. E aí, enfim, a gente voltou para Criciúma, Deus fez o que fez e tudo o que Ele está fazendo. Tantas pessoas novas vêm, né? Deus assim, mas lembra daqueles que te amavam. Lembra daqueles que estavam do seu lado. Daqueles que não amam porque você hoje tem não sei quantas pessoas, porque você, ministra, te amam quando você não tinha nada. Na primeira viagem do ano, eu disse assim, eu vou ter ela comigo, porque ela é uma lembrança do lugar onde Deus me tirou e da fidelidade de Deus. Deus vai levantar pessoas do seu lado que vão mostrar a fidelidade de Deus, que vão mostrar o quanto Deus é bom. Sabe de uma coisa, Deus está chamando, dizendo assim, você para de confiar nos outros, confia em mim. Deixa eu ser a força. E Ele diz o seguinte, porque eu vou fazer as tuas raízes se estenderem. E é interessante que esse cara que me encontrou e falou, você podia ter explodido no Brasil. E eu falei, sabe por que eu não vou explodir? Porque primeiro eu sou mãe, aliás, sou esposa. Eu não vou largar meu casamento para ficar viajando por aí. Eu sou mãe, eu não vou largar minhas filhas para ficar viajando por aí. Eu sou pastora de igreja local, não vou largar minhas ovelhas para ficar viajando por aí. E eu falei assim, e mais uma, eu tenho identidade, propósito, eu conheço meu Deus, eu sei o que Ele está falando para mim. Então eu viajo apenas 2 vezes por mês. E eu oro a Deus, eu boto a mão na agenda, Deus me ajuda a escolher os lugares que o Senhor quer que eu vá. E eu disse, eu não quero cumprir a agenda, eu quero fazer aliança. É dessa forma que eu quero caminhar. Eu sei que tem homens e mulheres de Deus sendo levantados nessa nação, eu quero estar com eles. Eu falei, Deus, eu amo minhas amigas, mas sabe de uma coisa, me apresenta as tuas amigas.
Me apresenta as tuas amigas. Eu quero conhecer quem são aquelas mulheres que andam contigo, que tomaram café da manhã com Jesus. Um dia eu estava triste lá em casa. Eu falei, ai, tomando café sozinha. Deus falou assim, faz mais uma xícara. Hã? Eu me sentia louca, mas eu fiz. Botei 2 xícaras de café, um pratinho, um pedaço de bolo. E me assentei com Jesus para tomar o meu café da manhã. Ele tomou café da manhã comigo. Você precisa fazer coisas que ninguém fez para você ver aquilo que você nunca viu. Viver o que você nunca viveu. Tem uma geração de homens e mulheres que Deus está levantando e eles estendem as suas raízes, não as suas folhas. São mais do secreto, são mais de Deus. Gostam dos lugares escondidos. Sabe de uma coisa? É Deus que levanta, não é o homem. Às vezes você pensa, eu vou ser visto. Tal. Não é. Porque, olha, eu digo assim, é pior ser levantado e não ter graça. Porque a coisa mais triste é ver uma pessoa com o microfone na mão, sem graça para estar ali, sem ter sido chamada para estar ali. Você já foi em alguma ministração que é um peso? Você fica assim, ai. E parece que você sai mais ruim daquela ministração do que bem, porque aquilo parece que... Mas a pessoa gosta da posição. Deixa eu te falar uma coisa, ame a Deus. Títulos, tudo isso aqui é passageiro. Atrás de mim está vindo um monte de mulheres, vai levantar mulheres maravilhosas nessa nação. Deus tem falado para mim, as mulheres que Ele vai chamar são improváveis. Estou completamente despreparada. Ele é assim. É essas mulheres que Ele está chamando, Ele mesmo prepara durante o processo. Porque elas têm raízes. Elas estendem as suas raízes. Eu vou te falar, quem são mulheres de raízes agora, para terminar? Deixa eu falar uma coisa para você. Ou tem quanto tempo? Até meia-noite. Até que horas? Até as 8? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem uma história de 2 árvores. E 2 vizinhos moravam um do lado do outro. E eles pegaram a mesma muda e plantaram 2 árvores. Uma aqui, na casa de um, na casa do outro. Um vizinho... muito cuidadoso, metódico. Conhece gente metódica? Ele, todos os dias, ia lá, regava aquela planta, né, aquela árvore, todo dia lá, cuidava dela, e o outro nem sequer lembrou que tinha plantado. Tem gente assim também. Nem lembrou que tinha plantado, né? Só aquela pessoa que só Deus na causa, só o Senhor. Me enquadro nesse aqui. Aí, até esqueceu, de certo, passou de carro umas 2, 3 vezes por cima, nem lembrou. Os meninos jogaram bola, quebraram um galho daquela coitada e a outra lá sendo cuidada, protegida. Enfim, as 2 árvores crescem. Tornam-se 2 árvores frondosas, com uma sombra maravilhosa. As crianças amavam brincar embaixo das 2 árvores, eram lindas. E naquela rua era maravilhoso ver aquelas 2 árvores, porque elas eram muito parecidas. Você olhava para elas, uau, parecem irmãs, são muito parecidas, porque foram plantadas na mesma época. Eu não sei se você já foi para os Estados Unidos, mas é tão lindo ter essa visibilidade lá disso, porque lá realmente eles plantam as árvores até juntos, porque eles gostam de ter aqueles ornamentos nos jardins muito iguais, assim, parecidos. E aí aquelas 2 árvores cresceram juntos, mas de repente veio um vendaval, uma tempestade terrível naquela cidade e arrasou toda aquela região. E daquelas 2 árvores, apenas uma árvore ficou de pé. E eu quero fazer uma pergunta para você. Qual árvore você acha que ficou de pé? Aquela cuidadinha, protegidinha? Ou aquela que, de vez em quando, ele dava uns bicudos nela para ver se ela estava forte? Por quê? Sabe de uma coisa? Essa árvore aqui que foi cuidadinha, protegidinha, sabe aquela coisa do discipuladinho? Tem gente que não quer discipulado, quer babá. O reino de Deus é um reino de pessoas maduras. Para de botar desculpa. Sabe por que eu pequei, que eu fui para a balada? Porque ninguém cuida de mim na igreja. Mentira. Foi porque quis. Foi porque escolheu ir. Para de botar desculpa no coitado dos outros que estão cansados. Aí os coitados, eles não têm uma maturidade, pega a culpa. Eu errei. Não errou nada. Lá na igreja é engraçado, porque um dia eu peguei uma. Ela ia para a reunião de mulheres. Aí tinha umas fotos, ela postava no Instagram dela, as mãos para cima, eu quero é Deus. Na sexta-feira, peito para fora, bati uma foto assim, sextou. Eu
Falei, vou te pegar lá na igreja. Porque os pastores vê os Instagram, hein? Sextou, eu só curti a foto. Certo, ela? Aí passou o tempo, apareceu lá na igreja. Pastora, final do culto de domingo. Falei, que foi, amada? Ai, pastora, aconteceu uma coisa muito horrível. Eu conheci um cara assim, certo. E aí? Aí eu fui falando. Aí, você já sabe, saiu com o cara. O cara era casado. Mas, pastor, agora a esposa dele está atrás de mim. Ela está certa. Daí eu falei para ela, escolha de que lado você está. Você quer que eu resolva o teu problema, mas não quer mudar de vida. Eu não vou resolver nada, você tem que mudar de vida. E às vezes a pessoa quer uma babá, não quer mudar de vida. A carência dela, ela quer aqui. Nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. E essa árvorezinha, aquele tipo de pessoinha, ai, a aguinha, a mensagenzinha, senão ela morre. Mas o que aconteceu com ela? Ela foi cuidada, mas ela não lançou raízes, porque ela não precisava, tinha todo dia uma coisinha. Por que eu vou buscar em Deus? A pastora manda mensagenzinha todo dia para mim. Não vou ler Bíblia. Qual o versículo do dia? Não. Essa árvore aqui, ela não tinha água. Ela teve que aprofundar as raízes dela o máximo que ela pôde para sobreviver. Já viu aquelas mulheres com história difícil? Teve um pai difícil, uma mãe difícil, a vida dela foi só bicudo, a vida dela foi sem água, ninguém cuidando dela, ninguém protegendo ela, mas ela foi crescendo, as raízes dela foi se estendendo, e ninguém derruba uma mulher dessa, ninguém derruba o que Deus vai fazer na vida de uma mulher dessa, porque ela está enraizada no lugar certo. Não tem tempestade que arranque. Porque essa raiz vai até um lençol de água e ela encontra águas que outras árvores já não estão experimentando e ela cresce diferente. E ela abraça a rocha e ela fica forte. Deus está chamando você para de estender folhas, eu te chamei para estender raízes. Para de estender ministério, chamado, eu chamei você para estender raízes. Você pode ter ministério, deve. Você pode estar trabalhando na igreja, deve estar envolvido. Mas o que for secreto na sua vida tem que ser maior do que está fora aparecendo. Se o que você faz para os outros ver é maior do que está escondido, então você precisa repensar o seu evangelho, repensar a sua vida com Deus. Porque numa árvore, para dar certo, a raiz tem que ser muito maior do que ela. A sua raiz tem que ser estendida e tem que ser muito maior do que a sua copa, do que os outros podem ver. E é interessante que falar de raízes fala daquilo que ninguém consegue ver. Eu não posso saber. Só que uma raiz saudável, uma raiz profunda, ela vai se manifestar numa árvore frondosa e cheia de frutos. É aquela pessoa que vão provocar ela não responde. Ela tem um silêncio como um guardião. E ela vai vencendo, ela vai conquistando, ela vai vivendo aquilo que Deus tem para a vida dela. O casamento dela é restaurado, a família dela é curada. E essa mulher começa a ser rodeada por outras mulheres. Deus vai levantando ela para curar mulheres. E eu quero saber aqui quais são as mulheres que estão cansadas de estender folhas. Ou cansadas de um nível raso com Deus. Dizer, Deus, eu quero profundo, eu quero te ouvir, Deus. O Senhor é real, eu preciso te conhecer como o Senhor é, me ajuda. Talvez Deus permitiu situações difíceis para as suas raízes se estenderem e você não está entendendo. A pior coisa é você estar vivendo algo e você não entende o que você está vivendo. Mas parece que quando você sabe, aquilo entra no teu coração. Eu creio que hoje é uma noite de resgate. Deus está resgatando você. Tinha uma mulher que estava quase afundando. A mão de Deus está levantando você, dizendo assim, vem para cá que eu vou te ensinar. Deus está atrás de você há muito tempo. Ele quer te chamar para um relacionamento profundo com Ele. Qualquer desculpa que você der agora aí na sua mente, mas com certeza não sou eu, sou tão errada. Deus está arrancando a culpa de você agora. Jesus ama escrever na areia para as mulheres. Ama. Quando elas estão chamadas à condenação, né? Ele ama escrever na areia e dizer, alguém atirou alguma pedra em você? Então vem, vai, não peques mais. Jesus ama encontrar as samaritanas no poço. Jesus ama as mulheres que derramam óleo nos pés dele, é isso que Jesus ama.
A verdade é que as mulheres foram aquelas que derramaram a adoração mais profunda sobre Jesus. Jesus sabe que nós podemos fazer isso. E é por isso que Ele está chamando as mulheres nesse tempo. Jesus está dizendo, eu preciso de cheiro de perfume nessa casa. Eu preciso de óleo derramado nessa casa. Eu preciso de adoração extravagante nessa casa. Eu quero mais de você. Será que você pode ficar de pé nessa noite? Eu tenho convicção aqui que tem mulheres pontuais aqui. Eu estou falando para mulheres aqui que são cabeça de 1000. Mulheres que vão estar na frente de mulheres. Deus tem levantado algumas mulheres aqui com chamados específicos e pontuais. Parece que eu olho aqui, eu vejo muitas mulheres que são no reino de Deus como bisturis. A gente vê muito espada, e tem mesmo mulher com espada desbravando. Mas Deus tem chamado nos últimos dias as suas especialistas, os seus bisturis, que têm cortes precisos, que alcançam dores precisas, que falam de assuntos específicos. Talvez Deus vai levantar você para falar sobre maternidade. Você vai curar muitas mães cansadas. Talvez você que enfrentou um divórcio e venceu, restaurou seu casamento, Deus vai te levantar para curar casamentos. Mas você já é divorciado, você perdeu sua família, Deus vai restaurar você e você vai ser uma fonte de cura para outras mulheres. Eu não sei em que área Deus pode te levantar e te usar, mas eu sei de uma coisa: confie só nele, estenda raízes e não estenda folhas. E eu quero orar por você, eu preciso orar por essas mulheres, preciso conhecê-las. E eu queria te chamar aqui na frente, você que essa palavra foi para você dizer para mim, ela falou tudo aquilo que eu estou vivendo. Eu quero viver isso, eu preciso desse lugar mais profundo com Deus. Eu queria que você viesse aqui, eu quero orar com você, vem. É um chamado. Eu vi um chamado nessa noite aqui nessa igreja. Eu vi um chamado para a profundidade, para o esconderijo. Vem sem medo isso. Deus está chamando você, Deus está chamando. Existe uma presença nessa noite, existe um favor de Deus. Sabe quando Deus está facinho? Hoje Ele está facinho. Tem uma graça nesse lugar. E outra coisa, não precisa ficar contendo o choro, pode chorar. É a casa do Pai, é o lugar que você pode ser você. Pode. O Espírito Santo tem liberdade nesse lugar, deixa Ele ser livre dentro de você. Que diz sobre mim? Creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim, eu creio sim. No que diz sobre mim,
Espírito Santo, eu peço que a tua unção comece a descer nesse lugar, a tua graça, o teu favor. Comece a aprofundar as raízes nesse lugar. Tem mulheres aqui que são apaixonadas pela tua presença. Ah, quanto perfume derramado nessa noite. Mulheres simples, mulheres humildes, mulheres que não têm nada a oferecer, elas só têm a ti. Em nome de Jesus, Pai, começa a vir com graça. Eu estou vendo Deus curando mulheres nessa noite. Eu estou vendo Deus curando mulheres nessa noite. Deus está curando você. Eu vejo um inimigo caindo nesse lugar, é a rejeição. A rejeição está caindo nesse lugar. O espírito de rejeição. Você não consegue vencer, você não consegue acreditar em você. Porque a rejeição te rouba do colo do Pai. O Senhor está matando agora a rejeição dentro de você. Eu vejo Deus arrancando raízes de rejeição, raízes de vergonha, raízes de medo do que os outros vão pensar de mim. O Senhor está arrancando agora, arrancando a rejeição agora. Seja livre, seja livre, seja livre agora. Seja livre nesse lugar. Assim, diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou sem que eu me sinta assim. Que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Quero fazer algo nessa noite. Quero ser obediente à voz do Espírito. Quantas mulheres que estão aqui que você tem um chamado para as mulheres? Queria que você levantasse a mão. Você que tem um chamado para o ministério de mulheres. Isso. Queima no seu coração. Se você também é uma pastora, automaticamente você é uma referência para as suas ovelhas. Eu queria orar por você nessa noite. Eu sei que é difícil trazer você para perto de mim, mas mesmo com a mão levantada, eu queria chamar a pastora Dani aqui. Vem cá, pastora Dani. Tem mais pastoras aqui? Pastoras. Tem? Quantas pastoras? Vem. Pode ser pastora de outra congregação, de outra denominação, não tem problema. Vem aqui. Vem. Vem rapidinho, corre. Isso, vem pastoras, vem. Deus vai derramar um óleo sobre vocês hoje. Vem, tem um óleo para ser derramado nessa casa hoje. Vem, em nome de Jesus. Dani, isso é só o começo. O Senhor me mostra que essa casa é um grande lugar de restauração e de cura. Entende? Ela vai ser uma árvore que vai estender as suas raízes. Não vai parecer por bastante tempo. Quem é? Não vai parecer, vai ser raízes, não folhas. Mas daqui a pouco vai vir tanta força. Vocês que são de outros ministérios também, são pastoras, é isso? O Senhor quer derramar uma unção sobre vocês. Eu vejo uma unção de ousadia. Eu vejo o Senhor arrancando toda a timidez, toda a insegurança. Tudo que... O problema de uma pastora é que ela é muito machucada com palavras, com que as pessoas pensam delas. Deus está levantando mulheres que não importa com o que pensam delas, elas querem andar com o que o céu pensa delas. E eu vi hoje, nessa noite,
Não só sobre as pastoras que estão aqui, mas sobre mulheres que estão aí, que Deus chamou você para influenciar, para curar outras mulheres, no ministério de mulheres da sua igreja. Queria que você estendesse as suas mãos bem altas. Essa unção vai pegar você nessa noite. Você que está aqui, você pode orar por essas mulheres. Deus está levantando mulheres nessa nação. Deus está levantando mulheres nessa nação. Pai, em nome de Jesus, o óleo que o Senhor vai derramar hoje não é um óleo físico, é um óleo do céu. Senhor, o que um dia o Senhor fez lá em Criciúma, o Senhor pegou uma mulher improvável. O Senhor chamou alguém que nunca pensou que seria chamada, e o Senhor derramou um óleo grosso. Um óleo grosso. Eu peço agora que desça sobre elas o óleo grosso do teu Espírito, sobre essas pastoras, que elas sejam encharcadas da tua glória, cheias do teu Espírito, cheias do teu Espírito. As mulheres que estão aqui sejam encharcadas com a glória de Deus, encharcadas com a glória de Deus. Um óleo grosso está vindo sobre você. Seja cheia, mais. Vou botar vocês no mato só um pouquinho. Preciso cantar. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas um dia. Eu estava como? Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida de ir lá. Quem falou que ia largar tudo? Mas o que acontece? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas. Pegue, te entregou e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você pode aplaudir a Ele? Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ele colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti. Que coral lindo! Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar?
céu.